Gênesis capítulo de número 15. Quem achou diz amém. Diz assim então a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 15. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão: não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abrão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás, se eu continuo sem filho e o herdeiro que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: o seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu, conte as estrelas, se é que podes contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Disse-lhe ainda: eu sou o Senhor que tirei de Ur dos Caldeus para dar-lhe essa terra como herança. E perguntou-lhe Abrão: ó soberano Senhor, como eu posso saber que tomarei posse dela? Respondeu o Senhor: traga-me um novilho, uma cabra, um carneiro, todos de 3 anos de idade, e também uma rolinha e um pombinho. Abrão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. Nisso, aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abrão as enxotava. Ao pôr do sol, Abrão foi tomado de sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Então o Senhor disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos, mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz a seus antepassados e será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante, com uma tocha acesa, passou por entre os pedaços dos animais. Naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abrão: aos seus descendentes dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates, a terra dos queneus, quenezeus, cadmoneus, hititas, ferezeus, refaíns, amorreus, cananeus, girgazeus e jebuseus. Quantos Zeus, né? Presta atenção. Nós estamos falando sobre rota da promessa. Abrão teve um chamado e ele decidiu entrar numa rota de promessa, assim como eu e você. Se você está aqui hoje, é porque você acredita que Deus tem algo para a sua vida. Porque você acredita que você não nasceu por acaso, você não acredita que é apenas um acidente. Você acredita que tem um propósito para a sua vida. Tem uns aí acreditando que nós somos resultado de um processo evolutivo. Viemos de uma ameba, depois fomos evoluindo, até que chegamos no macaco e depois chegamos em gente, né? Deixa eles acreditar, mas meus parentes não são macaco. Enfim, eu acredito que Deus nos criou para propósitos e nós precisamos estar numa rota de promessa, porque Deus nos prometeu um novo céu e nova terra, uma vida abundante aqui. Deus nos prometeu desfrutarmos uma eternidade com Ele, e Deus nos fez promessas pessoais, assim como prometeu para Abraão isso, que vai dar uma multidão na descendência dele, que ele será pai de multidões, assim como Deus prometeu uma terra onde ele governaria. Eu sei que Deus prometeu coisas específicas para mim e para você. Amém ou não amém? Nós já vimos até aqui, em Gênesis 12, nós vimos que quem está na rota da promessa precisa ouvir o chamado, quem está na rota da promessa precisa crer nessa promessa, e o resultado disso é obedecendo às orientações. Quem está na rota da promessa se lembra de Deus e constrói altares, ou seja, mantém a conexão com Deus. Quem está na rota da promessa continua sempre crendo, mesmo quando nós erramos, que Deus ainda tem algo conosco. No capítulo 13, nós vimos que, muitas vezes, quem está na rota da promessa vai ter que abrir mão do Ló. Se lembra do sobrinho de Abraão? Que não era para estar junto, a gente vai ter que abrir mão do nosso Ló, coisas que nos impossibilitam de desfrutar da promessa. Nós vamos ter que ter
cuidado com as escolhas. O Ló olhou, viu uma planície boa, é essa, mas lá vivia povos pecaminosos, que acabou prejudicando ele. E nós precisamos entender que, na rota da promessa, a posse dessas promessas acontece todo dia. Todo dia eu faço essas decisões. E nós vimos na quinta retrasada, porque quinta passada eu não pude estar, no capítulo 14 de Gênesis, nós vimos que nós sempre vamos sofrer as consequências de quem nos aliamos. Ló sofreu a consequência, foi raptado e levado como escravo. Nós vimos isso. Depois nós vimos também que a bênção de Deus, ela vai contra a lógica humana, porque não tinha lógica nenhuma Abrão, com seus 300 homens, conseguir vencer dos 4 reis que já tinham destruído outros 5 exércitos. Mas quando a bênção de Deus está, nós vamos ver realmente Ele nos abençoando nas nossas guerras, nas nossas batalhas. E nós finalizamos falando que quem está na rota da promessa não permite que os bens assumam o trono do coração. Pelo contrário, nós sabemos que os recursos que chegam até nós é para a honra e glória do nome do Senhor. Tranquilo até aqui? A partir de hoje, capítulo 15 de Gênesis, nós temos algumas lições para aprender sobre quem está na rota da promessa. Eu acho fantástico, se você quiser ficar com a Bíblia aberta, deixa aberta ali para nós irmos acompanhando os versículos. Olha só, Gênesis capítulo 15, verso 1 vai dizer assim, ó, depois dessas coisas, que coisas? O que tinha no capítulo 14? Ló foi levado escravo, Abrão veio com os seus 300 homens, lutou e conseguiu resgatar o pessoal. Depois dessas coisas, Deus falou com Abrão. E olha só que interessante o que Deus vai dizer para Abraão. Abraão, não temas, eu sou o seu escudo. Espera aí. Deus, ele, em momento algum na Bíblia e na história da humanidade, ele vai dizer, não temas, para alguém que não está sendo dominado pelo temor. E aqui eu acho fantástico, porque o Abraão do capítulo 14 é diferente do Abraão do capítulo 15. O Abraão do capítulo 14, por um impulso, ele vai, ele guerreia, ele com seus homens da sua casa, eles derrotam exército de reis poderosos. 4 reis tinham se unido e ele consegue lutar e vencer. Agora, o Abraão do capítulo 15 é um Abraão temeroso. Deus tem que se manifestar para ele e dizer, Abraão, não temas. Eu acho fantástico isso porque o pai da fé, Abraão, era muito parecido comigo e com você. Eu tenho certeza que você já teve dias, uau! Sabe aquele dia que você acorda e você está disposto a enfrentar todo mundo? Sabe aquele dia que você acorda e você viu uma legião de demônios, você vai para cima deles e você expulsa? Abraão era esse Abraão do capítulo 14. Mas tem dia que a gente é Abraão do capítulo 15. Tem dia que a gente está desanimado. Tem dia que, se o menor dos demônios se levantar, a gente sai correndo. Tem dia que a gente cai com um sopro. E eu fico maravilhado porque a Bíblia registrou essa história de mais de 3.000 anos atrás, a ponto de eu poder olhar hoje, 2018, e dizer, uau, o pai da fé, Abraão, era parecido comigo. Dia forte, dia fraco. E eu acho lindo porque no dia da fraqueza Deus se manifesta. Eu acredito que Abraão ele estava refletindo um pouco sobre o que tinha acontecido. Abraão ele não tinha uma cidade, ou seja, ele não morava num lugar cercado de muros, como a cidade daquela época. Abraão era nômade, ele vivia com as suas tendas um pouco aqui, um pouco lá, um pouco lá. Eu acredito que chegou um momento que ele começou a pensar, caramba, o que eu fiz? E se aqueles reis decidirem se vingar? E se houver uma retaliação? Eu não tenho muros para me proteger, como que vai ser? Quando ele começa a pensar nisso, quando ele está num conflito de alma, Deus se manifesta dizendo, Abraão, não temas, porque eu sou o teu escudo. Isso aqui é fantástico, porque o tempo passou e a manifestação de Deus hoje para conosco é a mesma. Quando o medo vem, quando a dúvida vem, nós temos ali uma grande oportunidade de conhecer um pouco mais a respeito do nosso Deus. Ei, escute o que eu vou te dizer.
nos dias das tuas angústias, das tuas aflições, dos teus medos, que eu sei que vai vir. Por mais que você aparenta ser forte, guerreiro, batalhador, todo mundo olha para você e pensa, não, esse cara, essa mulher nunca vai ser inabalável. Mas você sabe, lá no teu travesseiro, quando você chora, se sente fraco, se sente impotente, é nesse momento que Deus se manifesta dizendo, não precisa ter medo, porque eu sou o seu escudo. Quantos momentos na minha vida eu já me lembrei disso? Certa vez a minha esposa teve um problema de saúde, estava para morrer no Hospital Santa Catarina. E eu me lembro que aquela noite eu aflito, clamando, chorando, o Senhor se manifesta através da palavra dele, dizendo, filho, não temas, eu sou o teu escudo. Quando nós olhamos a palavra de Deus, nós vamos ver que Deus sempre foi a proteção dos seus. Quando Josué ia entrar na terra prometida, olha só o que Deus fala para Josué, capítulo 1, verso 5. Ei, Josué, estou contigo, ninguém vai te resistir. Como eu fui com Moisés, eu serei contigo, eu não te deixarei, eu não te desampararei. É lindo quando nós lemos lá, através do profeta Isaías, Deus falando com o seu povo, capítulo 41 e 42. 41, verso 13, diz assim, porque eu, o Senhor, o teu Deus, te tomo pela tua mão direita e digo, não temas, porque eu que te ajudo. No capítulo seguinte, verso 2, ele vai dizer, quando passarem pelas águas, eu serei contigo, quando passarem pelos rios, não te submergirão, quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou contigo. E eu pergunto para você, nessa noite de quinta-feira, o que está afligindo a tua alma? O que está tirando o teu sono? O que está gerando conflitos internos dentro de você? Foi uma notícia que você recebeu de que uma doença avassaladora chegou e está na tua porta? É uma conta para pagar, mas aos olhos humanos é impagável? É alguém dentro da sua casa que está totalmente fora dos caminhos, está perdido, já perdeu o respeito e está indo para o caminho de morte? Ou alguém está te ameaçando, alguém está te caluniando, alguém está tentando puxar o teu tapete? Escute o que eu vou te dizer baseado na palavra de Deus. O Senhor se manifesta hoje aqui através da sua palavra e diz, filho, não temas, porque eu sou o teu escudo. Pega na mão de quem está do seu lado, olha no olho e diz, Deus é o teu escudo. Descansa, confia. Abraão precisava saber disso. Mas Abraão estava num conflito de alma. E naquele conflito de alma, Deus se manifesta dizendo, Abraão, não temas, eu sou o teu escudo. E Abraão, a tua recompensa vai ser muito grande. Aparece a palavra galardão em algumas versões, ou seja, uma recompensa. Eu acho fantástico que Abraão, quando ele ouve Deus falar de recompensa, ele emenda outros questionamentos. E a gente às vezes pensa que nós não devemos questionar a Deus, né? Por que não? O pai da fé está aqui, abrindo o coração. Você lembra que eu falei no começo do culto? Que Deus não gosta de hipocrisia. Deus não gosta de falsidade. Quando você lê a história de Abraão, de Jó, você vê as pessoas questionando Deus. O que está acontecendo? Como que vai acontecer isso? Olha o que Abraão fala para Deus no versículo 2. Ó soberano Senhor, o que me darás? Eu continuo sem filhos. O herdeiro que possui é Eliezer, o Damasceno, ou aquele que é de Damasco. Tu não me deste filho algum? Um servo da minha casa vai ser o meu herdeiro? É uma lógica. Deus se manifestou e Abraão pegou a oportunidade e diz, vem cá Deus, vem cá. Já se passaram alguns anos. A gente não sabe quantos anos se passou. A gente sabe que Deus chama Abraão quando ele estava com quantos anos? 75. Sem filho. Deus chama Abraão e diz, ei, sai da tua terra, do meio de teus parentes, a partir de você eu vou fazer uma grande nação, abençoarei os que te abençoares, amaldiçoarei os que te amaldiçoares, e em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Uau, olha que promessa. Abraão sai. Só que passou o primeiro ano e cadê o filho? Não apareceu. Passou o segundo ano e cadê o filho? Não apareceu. Ele estava ali com uma expectativa que, quem sabe, essa grande nação viria de Ló. Deus permite que Ló vá embora.
Passa o 4º ano e cadê o filho? A gente não sabe quantos anos passou, talvez até perto dos 10 anos já estava passando aqui. E o filho não apareceu. Quando Deus se manifesta no conflito de alma de Abraão, ele diz, espera, Deus, cadê a promessa? Cadê o filho? Eu só tenho aqui esse jovem que nasceu na minha casa, o Eliezer, que veio lá de Damasco com a família dele. E aí, é ele então? E é interessante que aqui nós temos mais uma lição. A primeira lição é que Deus é o nosso escudo. A segunda lição é que Deus nos ensina a ser paciente, e para isso, Ele sempre vai estar reafirmando a promessa que Ele nos deu. Deus dá promessas, mas às vezes nós criamos, escute isso, expectativas erradas sobre a promessa. Deus deu a promessa a Abraão, sim ou não? Que ele seria pai de uma grande nação, sim ou não? Quanto tempo isso iria levar? Deus deu prazo para Abraão, sim ou não? Não. Deus não deu prazo para Abraão. Quando a gente olha a palavra, a gente não vai ver Deus dizendo, olha Abraão, dentro de 5 anos, dentro de 3 anos você será pai de uma... Não. Deus falou que ele seria pai de uma grande nação. Abraão criou uma expectativa. É claro, escute isso, pela lógica humana, o tempo parece ser nosso inimigo. Ele foi chamado com 75 anos. A esposa tinha 65. Os anos passando, eles envelhecendo. Talvez ele olhava para Sarai, né? Que com 65 anos a gente sabe que ainda ela era um violãozinho, né? E talvez ele olhava e dizia, Deus, o tempo está passando, e nada, já não está tão assim, né? Deus, já está caindo um pouco. Ele criava expectativa, porque ele estava ainda pensando como o homem pensa. Mas para Deus faz o impossível, do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer. Então Deus chega para Abraão, e Deus precisa reafirmar a promessa, dizendo, Abraão, olha a partir do verso 4, o seu herdeiro não será esse jovem, mas sim um filho gerado por você mesmo, esse vai ser o seu herdeiro. Abraão, se levanta. Não está conseguindo dormir? Se levanta e vai para fora da sua tenda. E Abraão sai. Deus leva ele para fora da tenda. E Deus agora diz para Abraão, olha para cima. Você imagina isso, aquele breu todo, não tinha energia elétrica, no meio do nada, no meio do deserto, Abraão ele olha. Uau! Uma quantidade fantástica de estrelas. Deus diz, conta as estrelas. Tu não consegue contar. A tua descendência será assim, tão grande, que tu não vai conseguir contar. E o verso 6 diz que Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Escute o que eu vou te dizer, nós vamos falar disso mais para frente novamente. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Você até já ouviu isso aqui. Nós estamos muito apegados ao cronos, ao relógio humano. Mas existe uma outra expressão grega para tempo, que é o kairos ou kairos. Esse é o tempo perfeito, é o tempo certo, é o tempo de Deus. A gente precisa entender isso e ser paciente. Porque quando as coisas que nós queremos, a promessa que a gente está agoniado a receber não chega, você precisa ter cuidado. Porque a nossa mente começa a planejar planos B. Estava ali Abraão, com plano B, uma carta na manga. Não deu com Ló, eu tenho Eliezer aqui. Quem sabe é ele. Deus precisa chegar duro. Não é Eliezer. É um filho teu. A partir de você que vai ser construída essa grande nação. Você que está aqui me ouvindo nessa noite, seja paciente, porque Deus está trabalhando, mesmo nesses tempos onde parece que nada está acontecendo.
Os céus estão em ação e Deus está agindo na sua vida. Creia e tome cuidado com os planos B que a sua mente ou alguém de perto vai tentar lançar, porque muitas pessoas estão comprometendo a promessa porque substitui os planos de Deus pelos seus próprios planos. Amém? Terceira lição que nós aprendemos aqui, a continuação a partir do verso 7, vai dizer então que Deus, continuando na fala com Abraão, diz: Abraão, eu sou o Senhor que tirou você da terra de Ur dos Caldeus e trouxe para essa terra onde será a sua herança. E daí Abraão, mais uma vez, faz uma pergunta para Deus, questionando: tá bom, Senhor, como eu posso saber que eu vou tomar posse dessa terra? Então, o Senhor Deus, ele pede para Abraão trazer alguns animais, e o texto vai deixar bem claro, né, quais são esses animais: um novilho, uma cabra, um carneiro, todos com 3 anos de vida, uma rolinha e um pombinho. Abraão, você corta eles no meio. Olha a cena, você imagina isso. Nós temos alguns animais, não animais pequenos, alguns animais grandes, como um novilho, uma cabra e um carneiro, animais grandes, e alguns animais pequenos, como as aves. Os animais grandes, corta no meio. Isso aqui, hoje, quem sabe, quem trabalha aí com carnes, né, com os equipamentos que tem, é do estoque. Com aquelas serras, passa no meio, corta osso, corta tudo. Você já parou para pensar há 3.000 anos atrás? Onde faca de metal ainda era coisa rara. Muitas facas eram de pedra. Você já parou para pensar nisso? Vai cortar animais no meio. Eu imagino que Abraão ficou um tempo ali trabalhando e conseguiu separar os animais. Pastor Lediel, que cena horrível é essa? Abraão todo sujo de sangue, animais cortados no meio, que cena é essa? Isso era a maneira de se fazer contratos na antiguidade. Tanto nos povos da terra de Canaã, como também nos povos lá do Crescente Fértil, da onde Abraão veio. O que isso significava? Significava o seguinte: como não tinha impressora, como não tinha tablet, como não tinha nem papel, que hoje nós escrevemos um documento, cada um assina, as testemunhas assinam, está pronto. Naquela época eles cortavam um animal no meio, para mostrar que era um compromisso de sangue, e eles, os dois, passavam no meio daqueles animais. Quando eles passavam no meio dos animais, o que eles estavam dizendo para todos que estavam vendo? Que isso aqui aconteça comigo ou com o outro, a morte, se nós não cumprimos com a nossa palavra no pacto que nós estamos selando hoje. Era isso que significava. Abraão conhecia. E olha só, Deus usa uma linguagem, uma maneira de fazer negócio e pacto que Abraão já conhecia para dizer: Abraão, eu quero fazer um pacto contigo. Abraão, eu quero fazer uma aliança contigo. Separa os animais. Abraão separa. O texto diz que aves de rapina começam a vir. Abraão enxota as aves de rapina, ele se cansa. E o texto vai dizer que vem um pavor no coração de Abraão, porque Deus queria revelar algumas cláusulas desse contrato, algumas cláusulas desse pacto. Olha só que fantástico. Deus se revela para Abraão e diz: Abraão, no futuro, escute isso, você vai morrer em paz, fica tranquilo. Você não vai enfrentar problemas. Mas talvez alguns dos seus descendentes, eles vão pensar que eu esqueci da aliança, porque vocês serão levados como escravos para uma nação. Vocês ficarão 400 anos lá. Olha só o que Deus está revelando para Abraão. Coisas que vai acontecer 400 anos depois, 500 anos depois quase. Vocês ficarão 400 anos lá. Mas na 4ª geração, eu trago vocês de volta. E eu cumpro o pacto que eu estou fazendo hoje contigo. E o texto vai dizer que o Senhor Deus, ele se manifesta em fogo e ele passa ali no meio daqueles animais, cumprindo e fechando essa aliança com Abraão. E aqui a terceira lição que nós precisamos aprender nessa noite. A lição é que Deus, ele nos quer levar a níveis maiores com ele, níveis mais profundos. Deus quer nos levar além. Isso aqui que Deus estava fazendo com Abraão é uma aliança, não é uma promessa apenas.
Abraão não apenas está obedecendo, não é apenas um altar que Abraão está construindo, dizendo que quer ter comunhão com Deus. Sabe o que é isso aqui? É uma aliança, é um compromisso total que Deus está fazendo com Abraão. Eu e você, nós precisamos entender isso na nossa vida. Se você está na rota da promessa, escute o que eu vou te dizer. Vai ter momentos que Deus vai se manifestar para você, querendo te levar além, querendo te levar a níveis mais profundos com Ele. E quem quer desfrutar da promessa, precisa fazer uma aliança. Isso aqui é uma aliança de vida. Isso aqui que nós estamos vendo é um compromisso para toda a eternidade. Não tem como, escute isso que eu vou dizer para você, não tem como desfrutar das promessas de Deus sem selar um pacto com Ele. Nos dias de hoje, nós temos falado sobre isso, uma geração tão egoísta, só me dá, nos relacionamentos mais íntimos como casamento e filiação, pai e filho, até ali a gente vê um egoísmo absurdo. Filhos vendo os pais apenas como caixa de banco, me dá. Cônjuge querendo explorar um ao outro. Você precisa me fazer feliz, você precisa fazer feliz. Nessa sociedade egoísta, nós corremos um risco de querer nos relacionar com Deus, com a mão estendida dizendo, me dá a terra, me dá o filho, me dá os povos. Mas antes de receber a bênção, a gente precisa selar um pacto de aliança com o abençoador. Porque senão, qualquer bênção que não tem a presença do abençoador, se torna maldição. A bênção só é bênção quando a presença de Deus está e quando nós temos uma aliança com Ele. Então, desperta. Você que muitas vezes só está querendo bênção de Deus, mas não quer entregar o teu coração para Ele, eu lamento dizer para você, não vai herdar a promessa. Mas faça uma entrega total, firma essa aliança, e você vai ser surpreendido, porque muito além das bênçãos, você vai ter a paz, a esperança, a alegria do viver nele e por Ele. Amém? Eu preciso abrir um espaço aqui, um parênteses, porque aqui nós temos uma revelação preciosa da palavra de Deus. Quando nós olhamos aqui, e Deus começa a falar, que a descendência de Abraão vai ficar 400 anos escravo e depois vai voltar, olha o que diz o verso 16. Isso aqui me saltou aos olhos, isso aqui é surpreendente. Na quarta geração, Abraão, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Uau! Que loucura é essa aqui? A maldade dos amorreus não atingiu a medida completa. Olha só o que Deus está dizendo para Abraão. Abraão, eu não vou expulsar esses povos agora, e você não vai ver todos eles sendo dissipados. Você vai ter os seus filhos, vão crescer, vão ficar 400 anos fora e depois vão voltar. 400 anos, quem que está voltando? Josué. Se lembra de Jericó? Os muros de Jericó? É os descendentes desse povo, que querem guerrear e são dissipados. Daí algumas pessoas olham lá para a história de Josué, a conquista da terra de Canaã, e dizem, meu Deus, mas esse Deus é muito violento, esse Deus é muito sanguinário. Como pode esse Deus permitir que até crianças e mulheres fossem mortas pelo exército de Israel? A maldade já estava, no mínimo, 400 anos rolando solta naquelas terras. Quando nós lemos esse texto, nós vemos que Deus é um Deus misericordioso, mas nós também conseguimos entender que Deus é um Deus plenamente justo. A conquista que nós vamos ver com Josué, a podridão, eles já estavam colhendo desde o tempo de Abraão. Olha isso. Pastor Lediel, por que o senhor está falando isso para nós? Presta atenção porque eu estou falando isso para você. Porque você e eu, nós precisamos confiar na justiça de Deus. Vivemos num mundo injusto, no mundo do jeitinho, no mundo da corrupção, no mundo onde parece que os valores estão invertidos. Esse é o nosso mundo. Mas o Senhor, através da sua palavra, nos lembra que nós podemos confiar na justiça dEle.
Lá na frente, Paulo vai escrever dizendo: ei, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também colherá. Gente, Deus usa os caminhos ano após ano para honrar com a sua palavra e fazer a sua justiça. Por isso, escute o que eu vou te dizer e eu já encerro. Vou orar por você e encerrar. Talvez no seu coração tenha um sentimento de vingança. Falaram mal de mim, vou falar também. Brigaram comigo, vou brigar também. Tentaram destruir meu casamento, eu vou partir para cima. E talvez você fique alimentando esse espírito vingativo dentro de você. Escute o que eu vou dizer. Quem faz aliança com o Senhor precisa entender que Ele é o nosso vingador. A vingança pertence a Ele. Parece aos nossos olhos, e como nós somos imediatistas, que as pessoas estão fazendo um monte de coisa errada contra a gente e não vai ter consequência nenhuma. No tempo certo, a conta chega. Deus é misericordioso, mas Deus é plenamente justo. E quem se levanta contra os seus, vai também sofrer as consequências. Se coloque em pé, eu quero orar por você. As 3 verdades que nós aprendemos nessa noite. A nossa proteção é o Senhor, que nós precisamos ser pacientes e que Deus, Ele deseja fazer uma aliança conosco. E eu quero fazer orações por esses 3 propósitos. Ei, escute isso. Eu quero orar por você que está num conflito de alma, com medo, dúvida e insegurança sobre alguma área. Eu queria que você viesse à frente para você receber essa oração e saber que Deus é o teu escudo. Eu quero orar por você que ouviu essa palavra. Já pode vindo. Eu quero orar por você que não está conseguindo ter paciência para esperar a promessa. Você está confuso, parece que na sua ótica o tempo já se foi. Eu quero orar por você, para que você entenda o tempo de Deus, para que você se liberte um pouco do cronos e se apegue ao Kairos, ao tempo certo de Deus. Eu quero orar por você, que quem sabe já rodou por tantos caminhos, frequentou tanto já as igrejas, já veio tanta vez aqui, mas ainda nunca firmou uma aliança com Deus. E hoje você entendeu que não vai ter promessa cumprida sem firmar uma aliança. Quero que você também venha à frente. Vamos lá. Quem está aqui recebendo a primeira oração, você está com medo, com dúvida, insegurança e precisa que Deus seja o teu escudo, levanta a mão, quero te ver. Amém. O segundo grupo, você precisa de paciência para entender o tempo de Deus, levanta a mão. O terceiro grupo, você hoje quer fazer uma aliança com Deus, um pacto com Deus, levanta a mão. Amém. Depois vocês que querem fazer essa aliança com Deus, no final, queria que vocês sentassem nessa cadeira para nós pegarmos o nome de vocês, orarmos por vocês, fazermos uma visita a vocês. Feche os seus olhos. Igreja, estenda a mão aqui para frente. Deus, obrigado pela tua palavra. Que fantástico, Senhor, é a gente poder refletir sobre a história de Abraão, tantos anos depois, e ver que assim como nós, ele também teve medo, insegurança, mas ele descobriu que tu és o escudo forte. Como é bom saber, Senhor, que hoje nós podemos também repetir o que Davi já sabia, que tu és o nosso castelo forte, refúgio, fortaleza, o nosso baluarte, o nosso protetor. Deus, nos proteja, porque tem muita gente querendo o nosso mal. Proteja os teus filhos, Senhor, porque tem muita gente querendo destruí-los. Guarda-os, blinda-os, livra-os do mal, Senhor. E que toda seta lançada contra os teus filhos caiam por terra. Que toda língua afiada para difamar caia por terra. Que toda podridão lançada seja desfeita, Senhor, mas que tu sejas o escudo dos seus filhos e que eles venham se sentir protegidos em ti, Senhor, nessa noite. Eu oro também pelos meus irmãos que precisam de paciência, não estão entendendo o tempo, não estão entendendo a maneira do teu agir, Senhor. Confirma o teu chamado, confirma as promessas.
Ensina o Senhor sobre o teu tempo, e que a tua bênção seja sobre eles, que eles possam esperar com paciência, sabendo que tu ouve, que tu responde, e que tu tem bênção reservada para os teus filhos, Senhor. E eu ministro sobre aqueles que precisam aqui reafirmar esse compromisso e essa aliança contigo. Tantas propostas erradas, tantas outras, Senhor, propostas de pacto, mas eles estão aqui hoje dizendo, Senhor, que o pacto de vida que desejam fazer é contigo. Perdoa os pecados, escreva o nome no livro da vida, gere, Senhor, novas expectativas, mas que a tua promessa comece agora a fazer sentido na vida de cada um dos teus filhos, e que todo mal seja dissipado em nome de Jesus. Amém. Amém.